Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Um grande abraço para você que nos acompanha agora aqui na 93 FM, no nosso Debate 93. Um abração especialíssimo para os meus pais, papai, mamãe, para o meu tio Augusto, meu primo Marcelo, todo mundo na carona, na companhia do Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: J.R., eu não tenho o menor problema em dizer que sou uma esposa cuidadosa e dedicada. Porém, meu marido, ele é um homem extremamente crítico. Nada pra ele tá bom. Só o que ele faz é que presta. Eu não recebo nenhum tipo de reconhecimento, sem falar em carinho. E as grosserias da frente de outras pessoas, hein? Sinto que isso está criando um ódio e uma mágoa enormes dentro de mim. Como viver ao lado de alguém assim, me diga? A necessidade de reconhecimento é algo normal ou isso demonstra que sou uma pessoa assim, carente? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querida pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music, bom dia, seja bem-vinda. Destacou a frase: nada pra ele tá bom, só o que ele faz é que presta. Homem difícil, hein, Flor de Lis? Bom dia. Bom dia, J.R. Bom dia, querido pastor. Eu quero já pedir que depois mande um abraço para toda a juventude lá do Ministério Flor de Lis que está te ouvindo. Obrigado. Te amo demais. Obrigado, gente. Bom dia a todos os debatedores e a todos os ouvintes. O meu bom dia. Lidar com crítica é muito difícil. É muito complicado. É chato lidar com crítica, porque o crítico, na verdade, ele acredita que está sempre falando a verdade, que ele está sendo sincero o tempo inteiro. E lidar com esse tipo de gente não é uma coisa muito fácil, mas também não é uma coisa impossível. Eu acredito nisso, que é possível à medida em que há um posicionamento da pessoa que está convivendo com esse tipo de gente. Pastor Jean Max com a gente também hoje no nosso Debate 93, pastor da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. Alguém que para ele nada está bom e só o que ele faz presta, é uma companhia difícil, hein, pastor Jean? Bem difícil, JR, bom dia os debatedores, quero deixar o meu abraço aqui pro pastor Carlos, que está presente, Carlos Peixoto, lá da ilha também. Olha aí. E, de fato, alguém que só o que ele faz presta, é muito difícil de digerir, é muito difícil de lidar com essa pessoa. Tendo em vista que nós somos seres sociais e sociáveis,
Então, um homem que fecha tudo que presta dentro dele e tudo que está fora é ruim, ele não tem como conviver com saúde no meio da sociedade. Então é bem difícil lidar com essa pessoa. Esse camarada é chato. Doutor Dácio, bom dia, bem-vindo, que é o nosso psicólogo aqui à mesa. O camarada é chato, doutor Dácio. Essa é a expressão comum que todo mundo utiliza. O camarada só reclama. O ouvinte está dizendo aqui. E o camarada é crítico, isso aí é bom. Até é bom que a pessoa seja crítica. Tem gente que não é crítico, o cara é criticador. Critica todo mundo, menos ele. Ela diz que ela não tem o menor problema em dizer que é uma esposa cuidadosa e dedicada. Vamos até relevar, vai que não é tudo isso também, né, ouvinte? Você pode estar exagerando aí, achando que você também está arrebentando, mas vamos botar o equilíbrio aqui nessa história, porque quando ela diz que nada para ele está bom e só o que ele faz é que presta, dá até a impressão que ele faz. Tá certo? Pode ser que ele não faça. E aí, doutor Dácio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa e esse público sempre fiel na audiência a esta emissora e a esse debate. Na verdade, JR, ele não é chato. Não? Ele é pobre de espírito e pobre de entendimento. Porque as pessoas que pensam ser o centro do conhecimento sobre todas as outras pessoas que estão ao redor dela, é no mínimo pobre de entendimento e, por consequência, pobre de espírito. E em decorrência disso, é notório que essa pessoa, entre ela mencionada e a nossa ouvinte que escreve, ela está em uma situação muito pior do que a ouvinte. A ouvinte, ela tem até valores. Né? Ela tem valores, ela cuida, ela se auto-reconhece, né? Mas ele não, ele só vê que ele é o centro de tudo, é o perfeito egoísta, aquele que está no centro de tudo, ele quer ser melhor do que qualquer pessoa, então é um pobre de espírito. É complexo quando a pessoa diz que nada para ele está bom. Quando a pessoa não consegue reconhecer nada de bom no outro, provavelmente por conta dos seus próprios olhos, há dificuldade nele de ver a vida e de ver as pessoas. Muita dificuldade, por isso que eu estou dizendo, ele está muito pior do que ela no seu desajuste de personalidade. Nesse estágio, a gente imagina que ele não tem um problema com as coisas que ela faz, mas com a própria pessoa, né? Lógico. Então, porque tem isso também. Então, a pessoa, tudo que faz está errado, não é o que ela faz, é a própria pessoa que é o problema dentro daquele camarada lá. Então o negócio piorou. Para lidar com isso, a pessoa também que está recebendo a crítica ela tem que entender também que tipo de aprendizado, de formação essa pessoa que está sendo criticada teve. Porque tem pessoas que são tão criticadas a vida inteira, desde criança, que não sabem lidar mais com esse tipo de situação. Não sabem conviver mais com esse tipo de situação. Então, nesse caso, é preciso que essa pessoa também, ela busque ajuda para que ela possa ajudar o criticador. Porque o criticador é uma pessoa doente, precisa de ajuda, porque para ele está ajudando. O criticador sempre acha que está ajudando as outras pessoas. Ele se põe nesse... Então, a pessoa que convive com esse tipo de pessoas, que se casa com esse tipo de pessoas, que não tem como lidar com esse tipo de situação, precisa buscar ajuda para si, para que depois ela possa ajudar essa outra pessoa, para que esse casamento não se desfaça. JR, deixa eu aprofundar um pouco a problemática desse que se sente crítico, o dono, né? da verdade. O dono da verdade. Isso daí é um processo de baixa autoestima dele, que por ele não reconhecer seus valores, por ele não perceber-se valoroso, então tudo que os outros têm de valor e apresentam para ele, ele critica, porque é como uma forma de compensar a sua baixa autoestima, o seu não reconhecimento de valor. Então é um processo de transferência, tecnicamente falando, é um processo de transferência que ele faz quando é criticado por qualquer pessoa. Então ele critica tudo, independente de qualquer coisa, porque ele não se vê valoroso. É uma profunda baixa autoestima que ele tem. Então, quando o indivíduo tem uma baixa autoestima, ele projeta isso, ele transfere isso para o outro. Ele passa a ver o outro sob esse prisma, e para não ficar pior do que o outro, ele joga esse peso pro outro, porque de alguma forma ele fica acima do outro. Ele tenta igualar-se, né? Você é tão ruim quanto eu não tenho nada, você também não tem. Portanto, isso que você está falando, eu critico.
Muito bem, quero continuar ouvindo a sua participação, ouvinte amado, aqui no nosso debate 93 de hoje. A nossa pesquisa 93 vai nos ajudar a entender este assunto um pouco mais, porque afinal de contas, diz aqui, ouvinte, não recebo nenhum tipo de reconhecimento sem falar em carinho. E além disso, ainda tem grosseria na frente de outras pessoas. Nem tem carinho e o que tem é grosseria. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto já no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, está de volta a nossa querida Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, e vamos lá, pesquisa. Você conhece aí algum marido que só faz depreciar a esposa? Impressionante, viu? 67% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, e no nosso site 52% também conhecem. E só fazem depreciar a esposa. Só faz isso. Marido reclamão. Reclama de tudo, não criticador. Reconhece, mulher faz, não valoriza. Nunca tá bom, limpou, mas não ficou um negocinho no canto, fez a comida, mas tava salgada, desse jeito. Desse jeito aí. Pelo amor de Deus, de quem é essa culpa, hein? De quem é? Vamos conversar sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Paizinho tá ótimo. Graças a Deus, eu quero agradecer as orações, o carinho dos nossos ouvintes. Já foi para casa hoje. Graças a Deus. Foi alvo da nossa oração aqui ontem com os nossos amados ouvintes. Graças a Deus, um abraço para o pastor Carlos Bastos acompanhando a gente também aqui na 93 FM, minha gente, sempre com você. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, e aí, doutor Dácio, o senhor destacou a frase: não recebo nenhum tipo de reconhecimento sem falar em carinho, né? E as grosserias na frente de outras pessoas. Por que o senhor destacou essa frase, doutor Dácio? Eu destaquei essa frase pelo seguinte: certamente essa ouvinte está nos ouvindo, e eu vou apontar 5 pontos rapidamente sobre o destaque que fiz. O primeiro deles, que o reconhecimento para a estrutura emocional no ser humano é tão importante quanto o alimento é para o corpo. O amor é o elemento indispensável para a união conjugal. E quando eu digo amor, não é desejo. Quem ama, deseja, mas quem deseja necessariamente não ama. Quem ama, cuida do outro. Quem deseja, cuida de si próprio. É egoísta. Há muita união conjugal hipócrita. E, ao que me parece, essa é uma das uniões hipócritas. Por que isto? O amor o amor se constrói com diálogo, com carinho, como também o amor se destrói com agressividade e com egoísmo. Então essas colocações são importantes porque elas, até para os debatedores aqui, colegas, refletirem sobre esses pontos esses 5 pontos que eu coloquei. Por quê? Infelizmente, a maioria, você vê, a pesquisa mostrou um percentual alto de 60 e poucas pessoas reconhecendo. A minha experiência de consultório, dos atendimentos que faço, 82% de reclamações é da vida conjugal. Porque há muita hipocrisia na vida conjugal. São uniões onde não existe amor, existe interesse. E onde há interesse, existe esse tipo de coisa. Há o egoísmo, há a luta pelos seus próprios valores, porque quem ama cuida do outro, como ela que fala, ela cuida. Mas quem ama se doa e não espera ser feliz, tenta fazer o outro feliz. Isso é amor. E amor não é só o desejo da vida conjugal, não, o desejo sexual da vida conjugal. Porque é fácil você sentir desejo, mas necessariamente você não ama. O amor é além do desejo. Quem ama deseja, mas quem deseja necessariamente não ama. E essa situação toda é que conflitua e que nós temos hoje um número extremamente significativo de problemas de ordem
conjugal que refletem para a sociedade é o que a gente vê por aí no noticiário. Isso tudo é fruto da menor célula da sociedade, que é o lar, onde não existe uma união de amor. Quero anunciar aos nossos queridos ouvintes que já está conosco o pastor Heber Silva, da Segunda Igreja Batista de Campos. Está se arrumando, fique tranquilo, refrescando aí com essa água agradável. Vamos ouvir aqui os companheiros, na sequência vamos ouvir também o pastor Heber Silva. Pastor Jean. Eu tenho percebido, eu não sei se o dado que eu vou apresentar aqui é real, mas alguém já falou comigo que no Brasil, a cada 5 casamentos feitos, 4 se desfazem em menos de 1 ano. Então, isso é uma estatística absurda, mas eu não duvido que seja verdade, né? E eu percebo que esses números, ainda que não cheguem a tanto, são tão elevados assim porque na hora da constituição da família as pessoas não aprendem o que tem que aprender. É mais ou menos o que o doutor Dárcio disse aqui. Todo mundo sabe fazer sexo, mas nem todo mundo sabe viver a 2 dentro de uma casa. E aí começam as crises, né? Porque é lógico que a gente tá ouvindo só o que a moça tem a dizer aqui, só ouvinte, né? Mas num relacionamento nunca um só erra, sempre tem erro dos 2 lados. Então o que a gente percebe é que um camarada que não reconhece, que não sabe dar carinho à pessoa com quem ele casou e ainda aproveita para ser grosso na frente das outras, é que ele, ainda que saiba fazer sexo, não sabe viver a 2. E é isso que as pessoas precisam aprender, e de preferência antes de entrarem no casamento, porque depois fica muito difícil consertar as coisas. Nós vemos isso muito, principalmente nas igrejas, nós temos visto muito, convido muito com mulheres que se anulam por causa desse tipo de coisa, porque no início esses homens são galanteadores, são amorosos, e no decorrer do relacionamento eles começam a se mostrar, a se revelar. E aí começa a criar na esposa uma tortura psicológica. E elas acabam se fechando, se trancando. E isso é muito ruim, porque elas acabam engarrafando as suas emoções de uma maneira que elas não conseguem ter reação contra esse tipo de comportamento do marido. E acabam se anulando. São mulheres que vivem infelizes, se anulam porque não são orientadas. E isso está crescendo assim, é um número grande dentro das igrejas de mulheres infelizes, porque não pode se separar. Nós somos contra, os princípios bíblicos são bem claros, mas também não se fala em ajuda, não se mostra outro caminho a essas mulheres. Elas precisam buscar ajuda e não engarrafar as suas emoções, não se trancar, não se anular. Para isso, eu creio muito na ajuda psicológica, eu creio muito na ajuda dos psicólogos para esse tipo de situação, além do aconselhamento pastoral. Porque é um terror psicológico dentro de 4 paredes. É muito fácil falar para quem está do lado de fora, mas quem está dentro de 4 paredes, há homens que do lado de fora são excelentes maridos, tratam as mulheres maravilhosamente bem, e dentro de 4 paredes são horríveis, são monstruosos o que eles fazem com essas mulheres. Pastor Heber. Querido JR, mais uma vez, desculpa pelo atraso. Quem vem de Campos, né, enfrenta sempre mais dificuldades. Pastora Flor de Lis, doutor Dárcio e pastor Jean e queridos ouvintes. Tem que elogiar uma ouvinte que traz uma colocação dessa, numa questão tão delicada, que é vivida por muita gente. Lamentável se diga, mas eu destaco na palavra dela como viver ao lado de alguém assim. A intenção dela é viver. Lamentavelmente, tudo que já foi dito, e eu vinha conectado na rádio e percebendo já o caminho do debate, o encaminhamento do debate, o crítico, o maior problema é dele. Claro que ela sofre muito, mas ela tem a vida dela, tem outras demandas que a alimentam. Agora, o que alimenta essa relação conjugal, como disse o pastor Jean, é ternura, é afeto, que está de fato muito em desuso, ao natural, ainda mais na mente de uma pessoa crítica como é o marido dela. Eu acredito muito
na palavra da pastora Flor de Lis, que a questão é a terapia. E de preferência, já que ela quer viver, o que ela quer é viver, o que ela quer é vencer, ela não quer chutar o balde, não é? É tentar levá-lo a um trabalho pastoral e terapêutico com o casal. Já há terapia para o casal. Há algum tempo atrás os profissionais evitavam, mas não foi possível continuar evitando, porque se não tratar tete a tete não resolve. Mas eu quero elogiar a nossa ouvinte, parabenizá-la e dizer que insista um pouco mais, não é? O crítico é, além de tudo, um chato, não é? E vai desgastando a relação, vai desgastando tudo que há de bom, mas haverá um momento em que, pela graça e um tratamento e um acompanhamento terapêutico, essas armas todas podem se desfazer e chegará o momento de reverter esse quadro e esse pessimista e esse crítico tornar-se um encantador e ela resgata esse casamento. Eu acho também que é sempre muito arriscado optar por desfazer o casamento, mas, e acredito no trabalho terapêutico e muito na oração, na graça e consequente aconselhamento pastoral. Eu todaço. Foi mencionado pela pastora Flor de Lis, pelo pastor Heber, o processo. Direito de resposta. Tem direito de resposta. O processo terapêutico. E isso aí me sinto na obrigação até de colaborar, porque concordo plenamente, né? Até porque milito nesta área, faço terapia de casal. E quero dizer que, por experiência de 33 anos de consultório em terapia de casal, uma das coisas mais importantes que eu verifico quando eu recebo um casal no consultório é verificar se existe amor entre eles. Por quê? Porque eles vêm na condição de casal. Pessoas que estão unidas numa união conjugal, uma união carnal, mas que necessariamente pode não haver amor. No meu entendimento, quando há amor, ou seja, quando não é desejo é interesse. Tudo aquilo que não é amor é interesse. E amor é além do interesse, né? Quando há amor, e amor se constrói, no início, o que acontece, por isso a pastora Flor de Lis falou que no início tudo eles são amorosos, não, no início eles são desejosos, porque o amor vem depois, você constrói amor, da mesma maneira que você destrói. Então a primeira preocupação minha é há amor, e trabalho isso durante muitas sessões, porque às vezes existe dúvida, como é o caso dessa moça, ela fala aqui que ela está quase que odiando, ou seja, ele está conseguindo destruir-se, porque ela parece amá-lo, e ele está conseguindo fazer com que isso seja destruído. Quando há amor, não deve haver nunca separação, porque houve casamento. Agora, quando nessa união chamada de casamento não há amor, nem casados eles estão unidos, mas em paralelo, um ao lado do outro, debaixo de um mesmo teto, mas não estão casados. Na minha visão, Deus não está abençoando essa união, porque não existe amor. Deus abençoa a união de amor, e não é só a união carnal. A união de interesses não é... Isso é contrato. União de interesse é contrato. Seja ele o interesse que for, financeiro, de dependência, de sociedade, da igreja, da lei. Isso tudo é interesse. E isso não é abençoado por Deus, na minha visão. Agora, quando há amor, e Deus abençoa, e nesse momento não deve haver separação em que pese as diferenças do casal. Que pensam os pastores sobre essa afirmação? Eu gostaria de falar sobre isso, JR. Na verdade, o casamento, ele não é construído em cima do amor. O amor é construído em cima do casamento. Tanto é que Pedro, né? Ele diz: marido, amai as vossas mulheres. Então, é aquilo que o doutor falou aqui, né? O amor ele é construído depois, vem o interesse, né? E depois o amor é construído. Mas, independente do casamento ter sido construído em cima do amor, ter amor ou não, nós como pastores, e pelo que entendemos da Bíblia, defendemos essa instituição até a morte, né? Porque na verdade, quando se chegou diante de um sacerdote ou de um juiz de direito, o combinado foi até que a morte o separe.
Então, ainda que eu sou partidário de que se defenda mais, se esforce mais pela reconstrução de cada indivíduo, então o camarada é um criticador, ele é o problema daquela instituição. Então eu vou trabalhar na reconstrução do caráter daquele homem para que ele sirva para o papel que ele existe. Então eu defendo que o indivíduo tem que ser sarado antes da preocupação com a instituição. Porque, em geral, a gente defende muito a instituição e esquece de corrigir cada parte daquele casamento. E, às vezes, salva um casamento, mas mantém 2 pessoas mortas ali dentro. Não adianta nada. Então, eu sou partidário de que as pessoas sejam tratadas como pessoas e se reconstruam como membros daquela família. Mas, de forma alguma, abrir para a separação, ainda que exista ou não o amor dentro daquele casal. Porque é um contrato. Casamento é um contrato e tem a aprovação de Deus. É por isso que o pastor tem que instruir a igreja com muita seriedade para que não haja casamento formado sem o devido conhecimento do que está se fazendo. Pastora Flor de Lis. Gente, eu lido com muitas situações e tem homens e mulheres também que vêm de uma família caótica, cheia de problemas, de agressividades, e eles se tornam pessoas super agressivas e difíceis de lidar com outras pessoas. Isso não significa que eles não amem, porque eu recebo homens dentro do gabinete em desespero. Eles entram em desespero porque foram largados por suas esposas, foram abandonados por suas esposas, e eles afirmam amá-las, não, eu amo, eu não quero desfazer meu casamento, e eles, aí nesse ponto eles acabam, é difícil fazer com que eles admitam que eles têm problemas, o homem é muito difícil admitir que ele tem problema, que ele é um problema, é difícil para o homem admitir isso. Então é difícil para o homem admitir que ele é a vítima, que ele precisa de ajuda. Para um homem reconhecer que precisa ir a um psicólogo, misericórdia, principalmente vindo de uma família caótica, problemática e vindo de comunidades. Eu lido com homens de comunidades e que é muito difícil enxertar na mente dele que ele precisa de um tratamento, porque está vindo de uma família cheia de conflitos, doente. Então ele é doente e ele transforma a família dele num caos também. Ele ama os filhos, mas não sabe demonstrar que ama. Ele é agressivo com os filhos. Ele ama a esposa, mas dizer que ama e demonstrar, ele não sabe fazer isso, porque o que ele recebeu da vida foi isso a vida inteira. Então a questão aqui, e quantos casamentos, na antiguidade os casamentos eram feitos por escolha dos pais e eram duradouros, porque o amor vinha depois, por causa do convívio, do respeito, do tratamento. Então o amor pode ser construído dentro de um relacionamento, ele pode ser construído. Agora, isso a gente tem que ver que existem isso em números, JR, não são pouco, pastor. Eu lido com essa situação. Há poucos dias recebi um rapaz em desespero porque estava perdendo a família e não queria perder, e ele não sabia o que fazer. E eu disse para ele: meu filho, admite que você tem problemas, admite que você precisa de ajuda, porque casamento para mim é uma instituição feita por Deus, formada por Deus, e é para a vida toda, e o nosso Deus é o Deus do impossível. À medida que eu acredito que não tem jeito, eu deixo de acreditar na Bíblia, eu deixo de acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ouvintes opinando, trazendo suas histórias sobre esse assunto. Uma querida ouvinte dizendo: a minha vida é assim, meu marido nunca me elogia, só sabe criticar. É muito difícil você se empenhar, fazer tudo direitinho, não receber nenhum elogio em troca. São 26 anos de casamento, mas ainda creio que Deus possa mudá-lo. É a opinião sincera e doce e cheia de fé e perseverança de uma de nossas queridas ouvintes. Um outro ouvinte disse: quando é o contrário, a minha esposa quer tudo o que não tem, e quando consegue, não valoriza. Faço tudo por ela e não tenho reconhecimento, diz aqui agora um dos nossos queridos ouvintes. O inverso também acontece? Esse tipo de postura também pode ser assim? Uma pessoa que quer ter muito alguma coisa e quando tem não valoriza, não reconhece, nem sabe prestigiar todo o empenho que foi desenvolvido para que pudesse conseguir aquilo que ela tanto queria e almejava. Ora, que situação complexa que acontece dentro de casa, e quem sabe esteja acontecendo dentro de uma casa agora, nesse exato instante,
com os nossos ouvintes nos acompanhando. O que pensam vocês? Olha, quando a pessoa recebe algo que não valoriza, é porque ela não foi ela que construiu aquilo. Ela recebe aquilo. Quando você recebe algo sem você construir, você não valoriza. Você só dá valor quando você participa. Há uma expressão que eu digo que o milagre tem que haver participação humana. Se não houver participação humana, não há milagre. Então, uma vez eu me lembro um professor de psicologia experimental que disse para mim: olha, meu filho, se você quiser que seu filho seja infeliz, dê a ele tudo do bom e do melhor. Quando você recebe as coisas, você não as valoriza. Agora, quando você constrói as coisas, aí você sabe o valor, o preço, o suor daquilo. Então, a valorização, por isso que é importante muitos pais ouvirem isso, porque ensina teu filho a pescar, mas não dê a ele o peixe. Porque isso é muito importante. Quando você constrói, você sabe o valor daquilo. Toda só para pedir o senhor repetir a sua definição de milagre que o senhor disse anteriormente aí, para ficar claro. O milagre precisa haver a participação da pessoa, sem o que ele não acontece. Essa é a minha visão. Há duas referências bíblicas em que isso aparece como realidade. Jesus ressuscitou Lázaro, mas mandou que a pedra fosse tirada. Ele não desintegrou a pedra ou não retirou a pedra. A outra é do vinho, ele né? pediu, né, a participação. Quando ele fez o primeiro milagre, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, ele mandou que enchessem as talhas. Eclesiastes 20. Então, essa questão, ela é real e até importante para a gente tanger a última colocação da pastora Flor de Lis. Há o caminho inverso também. E até a ouvinte trouxe essa contribuição. Há também os casos, não é, dos homens que não estão se realizando no casamento por não serem reconhecidos naquilo que fazem ou por nunca satisfazerem a esposa com tudo que façam. Eu gosto muito dessa palavra do Dr. Dárcio quando diz que Deus abençoa a união em amor. Sua essência é o amor. Não é? Então, o caminho que Deus estabeleceu para o relacionamento conjugal foi o amor, e sem ele é impossível. N problemas acontecerão. E é aí, JR, e queridos debatedores e ouvintes prezadíssimos, que eu creio que, conquanto tenhamos tido muita dificuldade para conseguir isso, há algumas décadas atrás a igreja estava sozinha. E eu orava lá em Campos, por exemplo, onde estou há 25 anos, para que tivéssemos lá terapeutas cristãos, porque já não aguentava mais os conselhos dos colegas do Dr. Dárcio, não cristãos, que usavam apenas a formação científica para orientar minhas ovelhas naquilo que biblicamente não deveriam ser orientadas, mas era a orientação técnica. Quando chegou para lá a universidade, e com isso muitos terapeutas evangélicos, cristãos, em essência, facilita muito. Com certeza. Nós temos um caso de uma ouvinte corajosa, outro que telefonou, mas, irmãos, há N casos, e a igreja é fundamental. Os programas de família da igreja, os programas da formação do casamento para a juventude, porque senão vai acontecer de alguma forma, e a igreja e a operação terapêutica tem que andar em linhas paralelas. O pastor, o homem, é de fato muito duro para se curvar ao tratamento, muito mais duro, muito menos sensível do que a mulher. O homem não quer admitir que perdeu, e ir ao terapeuta para ele é ter perdido, não é? Mas não é isso. Ir ao terapeuta é ir resgatar. Não quer dizer que perdeu. Perdeu é quando não há mais resgate algum. Algumas pessoas entendem como sinal de fraqueza, mas talvez seja aí exatamente o oposto. A capacidade de se administrar, de se enfrentar, de se observar esse tipo de coisa com a maior clareza. Né? Até porque a psicoterapia é uma reconstrução interna.
E as pessoas precisam dessa reconstrução interna, porque elas apanharam tanto desde a infância da vida que houve um desmoronamento emocional. E elas precisam dessa reconstrução interna. Agora, vai-se também de tudo o ensinamento, os encontros de casais que as igrejas têm feito, tem dado um efeito sobrenatural, porque as pessoas não são ensinadas. Os jovens não são ensinados dentro de casa como encarar a vida a dois, como encarar um casamento. E eles vão para um casamento sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação. E isso também é ruim demais, quando eles não são orientados dentro de casa. Pelo contrário, dentro de casa o casamento dos pais é horrível, é uma crise constante. Então deve-se ensinar. A mulher tem uma qualidade, JR, tem um versículo na Bíblia que diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Aí fala-se de um Deus machista? Não, é Deus dizendo para a mulher: ei mulher, eu te dei qualidades que, se você souber usar, você coloca o homem na palma da sua mão. Deus deu à mulher essa qualidade. A mulher tem que aprender a lidar com essas situações. Ei, seu marido te fez uma grosseria, não deixe isso passar em branco e ficar acontecendo, os anos vão se passando e isso vai desgastando o relacionamento. Também não confronte naquele momento. Haverá uma oportunidade durante a semana. Deus cria oportunidades em que vocês dois vão estar super bem, e aí você vai falar, não em forma de crítica, vai falar: amor, você fez isso, você me magoou, você foi tão grosso comigo. Converse, confronte, não se cale. Converse. Conversar não é brigar. É conversar. É quando o marido sai e não te dá um beijo, você liga pra ele e diz: amor, você não esqueceu alguma coisa? Ele vai falar: não, minha carteira tá aqui, meus documentos estão aqui. Você vai falar com ele: poxa, amor, você nem me deu um beijo na hora que você saiu. Cobre sem cobrar, de uma forma amena, de uma forma carinhosa. Você pode modificar a situação dentro do seu casamento. É isso que Deus está falando na Bíblia. Ótimo. Isso é cuidar, isso é cuidar. Bonito, essa palavra muito bom. Eficaz esse comportamento. Isso aí. As mulheres estão tão cansadas que elas às vezes não conseguem, mas a tese é esta. Eu disse isso esses dias na nossa igreja, né? Exatamente em cima do texto que ela falou. É um poder que Deus deu às mulheres, uma autoridade que cabe a elas de manter a casa de pé. Então, usando essa autoridade em seu benefício, a casa dela não tem como homem destruir. Deus não deixou nas mãos dos homens isso porque, como disse o pastor Heber aqui, os homens são mais insensíveis, têm dificuldade de ver as coisas, até porque eles passam mais tempo na rua do que em casa. Então eles não podia estar na mão do homem essa autoridade de sustentar a casa. E eu acho que a igreja como um todo, ela tem que abrir os olhos e se esforçar muito para trabalhar na preparação dos futuros lares e na reparação dos que já estão constituídos. Né? Mas principalmente na preparação dos futuros. Eu tô vendo aqui esse encarte aqui, esse documento do deputado Haroldo de Oliveira, em defesa da família e da vida. Nós estamos vendo aí que o nosso país está tentando treinar as nossas crianças a não saberem viver em família. E aí vão esfacelar a sociedade como um todo. Então, se a igreja não se levantar e não se posicionar bem com relação a isso, ela não se sustenta. Como disse um dos nossos queridos ouvintes, acredito que as igrejas deveriam se empenhar na orientação dos jovens nas escolhas dos seus cônjuges. Hoje, muitos jovens se preocupam com beleza, dinheiro ou necessidade e acabam se precipitando e casando sem conhecer o caráter e a personalidade do outro. E é aí que começa a se sentir frustrado. Infelizmente, tem que buscar com sabedoria para que isso não aconteça. É o que diz um dos nossos queridos ouvintes nos acompanhando do Vidigal. Tem muitas mulheres, também eu vejo isso, tem muitas mulheres que sabem que o camarada não vale nada, ele é um adúltero, ele é um grosseirão, e ela acha que vai conseguir mudá-lo no decorrer do tempo. Ela fala assim: não, depois de casada eu vou mudá-lo, eu vou conseguir mudar isso, eu vou conseguir transformar isso. Ela já casa sabendo a dificuldade que ela vai enfrentar, e ela acha que o amor vai ser suficiente para mudar essa situação, para mudar essa pessoa, e isso também não é verdade. Pastora Flor de Lis, também eu queria acrescentar o seguinte: as pessoas pensam que na relação conjugal o que prevalece tem que ser o amor, e porque as pessoas acham que eu preciso encontrar uma gêmea, uma cara metade. Isso não existe. Nós somos indivíduos. Deus nos prova isso. Basta olhar para a sua impressão digital. Não há ninguém que tenha a sua impressão digital.
não houve e não haverá. Você tem um DNA único. Se você tem um DNA único, você é um indivíduo. Sendo um indivíduo, eu não tenho ninguém igual a mim. Então não adianta eu buscar uma cara metade. E ainda bem, né? Exatamente, porque quando você é indivíduo e encontra um outro diferente de você, você pode se multiplicar. Multiplicar não só pela relação sexual, mas multiplicar pelos valores e conhecimentos de um e de outro que se somam. Quando há igualdade, não há multiplicação, porque são iguais. 0 e 0 não dá nada. Agora, quando você tem pessoas diferentes, você então acrescenta algo além daquilo que você pensa ser. Agora, a única maneira de você conviver com outra pessoa diferente de você é a existência de amor. O que a gente pensa de imediato é que vem o desejo. Por isso que a pastora Flor de Lis disse que a mulher tem o domínio sobre o homem, e tem. Porque o homem ele tem uma avidez pelo sexo extremamente exacerbada. E esse controle, a mulher não é tanto quanto o homem o é na parte da sexualidade. Então, ela pode ter com sabedoria, com palavras como a pastora Flor de Lis disse ainda há pouco, poder controlar esse homem, dar a este homem uma visão mais ponderada, porque ele, visando o interesse que ele tem às vezes pelo amor, pelo desejo que ele tem por ela, isso pode ser acrescentado. Então, a única forma de você viver com a diferença é quando você tem amor. Quando o nosso ouvinte aqui, por exemplo, nos conta: vivo isso com meu filho, ele me deprecia, critica na frente dos outros, nada do que eu faço agrada, é o filho. Para você ter uma ideia, passei por uma cirurgia no último dia X e estava na casa de pessoas não cristãs para me recuperar, mas ansiosa para voltar para minha casa, ouvir meus programas no rádio, e ele foi contra. E como eu decidi que ia para casa, ele parou de falar comigo. Ele mora ao lado da minha casa, mas nem um telefonema me deu no Dia das Mães. E passa na frente da minha casa e nem me dá um oi. Diz a nossa ouvinte: estou muito triste. Olha, meu Deus, saímos da questão conjugal. Mas estamos na questão familiar. Mas não vamos sair da questão familiar. É verdade. Pastor Jean tangeu, não é? Da forma que se tem a expectativa, vão acabar definitivamente quando a gente vê um manifesto desse do Harold em defesa da vida e da família. Aí está a grande questão. É a igreja trabalhar e profissionais sérios dessa atividade da psicologia, da terapia, trabalharem juntos. É o pastor que tem que convencer o jovem ou o maridão machão, né, a se submeter ao tratamento, porque a priori entende-se que a mulher já tem essa sensibilidade natural dada por Deus e ela cederá, ela concordará, mas o relacionamento, em geral, é o grande problema da nossa geração. E agora já entrou a questão do filho e da mãe. Né? Tem filhos que... Eu costumo dizer que a criança, ela é violentada de várias formas, de várias maneiras. Quando a gente fala de violência, a gente vai só pro lado sexual. Isso não é real. A criança é violentada de várias formas. E criança não sabe demonstrar o que ela está sentindo. E ela guarda. E na adolescência isso aflora. E muitos comportamentos de filhos na adolescência e na juventude é reflexo do que ela viveu na infância, de palavras ditas em horas erradas, de palavras de maldição. Muitas mães não se acordam para isso, mas tem palavras que são muito pesadas e que dói mais do que um tapa, de que uma pancada. Tem agressões verbais muito duras. E a criança cresce, o filho cresce e ele vai dar o troco. Pode aguardar que o troco vai vir, porque isso fica dentro de si. Ele vai dar o troco. Eu não sei qual é o caso dessa mãe, mas há necessidade aí, de novo, eu vou para atitudes dessa mãe. Ao invés de se afastar, o filho já se afastou. Então procure trazê-lo de volta com palavras de o amor.
Ele quebra qualquer barreira. Não tem como não quebrar. Ligue pro filho, mostra que se importa com ele, apesar das críticas, apesar do distanciamento dele. Liga pra ele e diz: filho, mamãe te ama. Eu tô aqui pro que der e vier. Quando você precisar de ajuda, a mamãe tá aqui. Eu te amo. Vai falando isso, porque isso vai quebrar essa frieza dele. Eu quero colocar aqui uma situação de um casamento desfeito. O homem virou pra mulher e disse: não quero mais você. Não quero mais saber de você, foi embora. Essa mulher entrou numa depressão que ninguém conseguia ajudá-la. Eu disse para ela: querido, o que você tem feito para ajudar a mudar essa situação? Se enfiar numa depressão não vai te ajudar a ter seu marido de volta. O que eu faço, pastora? Liga para ele. Você já ligou pro seu marido e disse que ama? Você abriu mão, mas eu não abri mão de você. Fala isso, liga para ele, diga: eu sou sua amiga. Eu tô ligando com uma amiga para saber como é que você tá. Você tá comendo direitinho? Você tá bem? Olha, em questão de pouco tempo, esse marido estava de volta dentro de casa. Ele voltou. Por quê? Porque ela correu atrás, ela soube lidar com a situação. Então existe friezas e distanciamento criado pela própria convivência. A pesquisa 93, Júlio, vamos saber como é que acabou, minha gente. Pesquisa 93. Pois é, você conhece aí algum marido que só faz depreciar a esposa? 69% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, e pelo nosso site 52% também. Temos aqui ainda, companheiros, o índice altíssimo é uma constatação, infelizmente, de uma realidade sobre a qual nós conversamos hoje aqui, com tempo suficiente para a exposição das opiniões de cada um, para as expressões pessoais, as avaliações, os fundamentos bíblicos, psicológicos e da própria experiência, para fortalecer este tema e ajudar o nosso ouvinte a compreender que, apesar de todas as lutas e dificuldades, há esperança, há solução, há alternativa, com muita luta, com uma batalha pesadíssima, porque nada disso é fácil. Ser alguém que escuta crítica o tempo inteiro, ser alguém que não tem o seu valor reconhecido, seu trabalho reconhecido, seu empenho, seu esforço reconhecido, não deve ser fácil. Mas também de fato, nós observamos aqui grandes orientações no caminho para reverter essa história, sempre contando com a graça, a misericórdia e a força do nosso Deus e Pai. Nós queremos uma Copa bem diferente. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Olha, a história do gol contra de hoje é impressionante. O menino de 1 ano e 3 meses. Olha o gol contra aqui, ó. Gol contra. O menino de 1 ano e 3 meses morreu nesta quinta após mamar no peito da mãe, que havia acabado de consumir cocaína na casa onde eles moravam, em Americana, no interior de São Paulo. A Polícia Civil suspeita que a morte ocorreu por overdose, mas o delegado Alfredo Luiz Ondas explica que só vai poder confirmar a informação com laudo necroscópico do bebê. A mãe foi ouvida na delegacia de plantão e depois liberada. A criança foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Americana, mas já chegou ao local sem vida. Segundo testemunhas, durante o consumo da cocaína, a mãe estava acompanhada de outras 2 pessoas. A Guarda Municipal informou que a casa onde a mãe e o bebê viviam é conhecida como ponto de tráfico e consumo de drogas. Um menino de 1 ano e 3 meses. Veja a loucura em que chega uma pessoa como essa mãe, queridos companheiros. Olha, JR, sobre o gol contra que você acabou de ler, a gente ouve muitos noticiários, eles são frequentes, diários, sobre o combate da criminalidade, do tráfico, das armas, e isso que você acabou de ler, esse problema é um problema de ordem policial que está sendo investigado e tudo, mas pouco se fala, isso que eu queria ressaltar, sobre a questão do usuário. A gente há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, fez uma campanha maciça contra os cigarros, contra o tabagismo. E diminuiu o índice de fumantes, diminuiu a geração hoje, chamada geração saudável, não mais fuma, embora beba mais, mas não mais fuma. Então por que hoje a gente não faz uma campanha? Eu acho que a mídia, ela tem que fazer uma campanha, o governo tem que fazer uma campanha de combate ao usuário de droga, porque
a droga ela é vendida porque existem consumidores. O tráfico de armas existe porque há combate para quem vende mais. Mas se você deixar de consumir a droga, nós vamos combater o tráfico de armas e vamos combater a droga. Por quê? Porque você está exatamente mostrando que não deve fazer uso disso, porque olha as consequências. Uma criança de colo, no seu aleitamento, no peito da mãe, morre em decorrência de uma overdose que a mãe vem tomando de cocaína. Então, olha, se essa mulher tivesse não consumindo droga, em que pese a droga estar ao lado dela, isso não teria sido acontecido. Então, eu acho que tem que haver uma campanha muito forte contra o usuário da droga, para que aí sim a gente não estará mais enxugando gelo. Conquanto, JR, se lamente a morte dessa criança, a flexibilidade da justiça do nosso país está chegando a limites insuportáveis. Porque se ela fosse tão somente usuária, como o Dr. Dácio coloca, com toda a propriedade, mas veja, a Guarda Municipal informou que a casa onde a mãe e o bebê viviam, não acidentalmente estavam, é conhecida como ponto de tráfico e consumo de drogas. Então essa mulher não deve ser tão somente usuária. Mas o deve estraga tudo. A questão é que ela foi logo liberada. Ainda que, sob testemunho da Guarda Municipal, a sua casa é ponto de tráfico de drogas. Impressionante. Isso acontece lá em Americana, como acontece no país inteiro. É mais um lamento, mais uma dor, mais um constrangimento nesse Gol Contra de hoje, quando a gente está tratando sobre a família. Mas há também, minha gente, um golaço. Golaço! E o golaço de hoje tem à mesa uma artilheira. A artilheira chama-se Flor de Lis, que faz golaços ao longo de muitos anos, de tão impressionante a sua vida, a sua história, que virou um filme em 2008, minha gente. Ela enfrentou traficantes de drogas e a justiça para conseguir tirar os filhos adotivos da violência. Era conhecida pelos moradores do Jacarezinho, por isso era sempre procurada para resolver os problemas da comunidade. Passou por diversas situações difíceis, como dormir na rua, ser acusada de sequestro, mesmo depois de ter acolhido dezenas de crianças que sobreviveram à chacina na Estação Central do Brasil, no Rio, em 1994. A história de Flor de Lis dos Santos foi contada no filme Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar. Depois de um problema pessoal, ela adotou o primeiro filho. São 55 entre biológicos e adotados. Hoje em dia, Flor de Lis é pastora e cantora, casada com o pastor Anderson do Carmo, faz da música e da palavra uma arma de evangelização e também de testemunho. É golaço, é artilheira e recebe das mãos da Marcela Bastos um reconhecimento da 93 FM por esta vida dedicada ao próximo, com esse carinho tão especial pela família, a nossa querida Flor de Lis. Olha aí, que beleza. Flor de Lis. Gente! Milagres ontem e hoje, ao vivo. Glória a Deus. Isso é expressão verdadeira de amor. Ai, amor vivo. Estou emocionada. Sem palavras. É porque é emocionante mesmo. Eu quero agradecer essa homenagem e dizer que vale a pena lutar a favor do próximo, vale a pena a gente acordar para fazer alguma coisa, mesmo sem ter nenhuma condição. Eu digo que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque eu olho e vejo que valeu a pena. Eu vejo os meus filhos recuperados do mundo das drogas, eu vejo as minhas crianças que foram recuperadas de situação de violência. Então eu olho para trás e digo, olha, valeu a pena tudo que eu chorei, tudo que eu passei, ter dormido na rua, as perseguições, ter sido criticada, alvo de crítica por muita gente, ter sido alvo de abandono por muita gente. Hoje eu olho e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu força para continuar avançando. Eu olho para os meus filhos maiores, que eram traficantes e viciados em drogas, e hoje são, sim, meus amigos, meus companheiros de lida, de luta. Eu olho para cada rosto e vejo os meus filhos e digo, valeu a pena, porque eu ensinei os meus filhos a se respeitarem, a respeitar para serem respeitados. Quando eles aprenderam isso, eles viram que a vida
é preciosa demais. E eu queria, JR, falar acerca desse gol contra, só um pouquinho, porque fala de criança, e isso me choca muito, porque é o que eu vivo diariamente na minha vida. Tudo isso acontece porque falta lei no nosso país, infelizmente. Agora, a lei da palmada foi aprovada e isso não é lei. Isso aí é um engano. Estão mascarando uma situação. Tem que punir o violentador. Tem que punir o agressor. E não o pai que quer educar o filho com uma palmadinha. Palmadinha não mata ninguém. Agora, agressão, violência, sim. Para não punir o agressor, aí colocar a lei da palmadinha para poder maquiar uma situação. A falta de lei no nosso país. Essa mãe foi responsável pela morte do seu filho e foi liberada. Foi para casa, sem consequência. Vai ter outro filho e vai agir da mesma forma, vai fazer a mesma coisa. A volta da Flor ao gol contra, mais uma vez, fortalece o golaço e a artilheira que poderia passar mais tempo abordando a sua própria história, e volta a história do próximo, que revela que esse golaço e esse prêmio é mais do que merecido, Flor, e é uma honra para 93 FM. A gente sabe, a Bíblia diz, quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Há muita gente com os braços cruzados quando deveria estendê-los com as mãos acusatórias, ao invés de ser aquela mão que acalenta, que acolhe, como nós podemos ver nesse exemplo tão bonito da nossa querida Flor de Lis. Muito obrigado aqui aos companheiros, a participação dos nossos amados ouvintes nesse momento tão especial do golaço com Artilheira à Mesa. Tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol! Brasil! É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo, minha cunhada, olha aqui, está envolvida numa confusão enorme. O que aconteceu, meu ouvinte? Olha aqui, que é isso, hein? Ela está traindo o marido com um homem que também é casado. Eu me senti na obrigação de falar e alertar, só que ela foi grossa e disse que não admite que ninguém dê palpite na vida dela. Ela conhece a verdade do evangelho, mas no momento não houve ninguém a não ser ela mesma. O que fazer quando queremos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como suportar ver alguém se afundando na lama quando conhecemos o caminho certo? Falar ou calar diante do pecado alheio, hein? Qual é a melhor escolha, na sua opinião? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Heber Silva, obrigado pela presença, Deus abençoe seu esforço de vir de Campos para o Rio. Muito obrigado por esse empenho todo, Deus abençoe cada vez mais. Com alegria, JR, um prazer participar, saudar os debatedores, parabenizar também Flor de Lis, pastor Jean, doutor Dárcio, e um abraço para o nosso querido amigo Harold de Oliveira. Muito bem, pastor Jean, obrigado, um forte abraço. Obrigado, JR, um grande abraço para todos aqui da mesa, para os nossos ouvintes, um abraço para minha família, um abraço aqui para o pastor Carlos Peixoto, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, muito obrigado, querido doutor Dárcio. Eu agradeço mais uma vez, JR, esse convite que muito me honra, parabenizar a pastora Flor de Lis, com essa expressão viva do explícito amor, né? E queria aproveitar, já que falamos sobre família, que a partir desta da próxima quinta-feira, a Primeira Igreja Batista do Recreio está fazendo o Congresso da Família. Quinta, sexta, sábado e domingo. E a sua presença lá nos honrará e esclarecerá muitos pontos que você precisa ouvir, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua, meu irmão. Pastora Flor de Lis, muito obrigado, Flor. Deus te abençoe cada vez mais. Beijos a todos, mais uma vez, obrigado a 93, que tem me ajudado muito ao longo do tempo, desde que eu entrei para MK. 93 tem sido marcante na minha vida, na minha história, tem me ajudado bastante no meu ministério. Mais uma vez, obrigado por esse reconhecimento. Eu quero mandar um beijo grande à minha mãe, a Neinha, todos os meus filhos que estão ouvindo o debate.
a todos da Cidade do Fogo, da Cidade lá do Fogo, do Ministério Flor de Lis, seguidores do Face, do Instagram, do Twitter, são pessoas que têm me acompanhado, têm me ajudado, e pedir a todos reforço de oração a favor da vida da minha filha, porque eu creio muito na volta por cima. Minha filha diz sempre que eu sou uma guerreira, e eu quero dizer a ela que está ouvindo agora: filha, a guerreira está sendo você. Eu estou, você está assim me emocionando demais com a sua atitude, e quero dizer a você, pastor J.R. Vargas, que ter dado a volta por cima tem ajudado a muita gente, inclusive a sua vida tem servido de testemunho para a vida da minha filha. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar juntos aqui. Vou pedir aqui o pastor Heber para orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. A vida preciosa da Flor, vamos lembrar com carinho da Simone. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre ela de maneira poderosa, pela família, que foi o nosso tema de hoje, e é o tema desse golaço de hoje: filhos, pais, convivência, diálogo, confiança, o papel das igrejas, quanto nós precisamos trabalhar e pedir a bênção do Senhor. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Eterno Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salva e nos fazes úteis ao teu reino aqui na terra. Louvamos-te pela oportunidade de compartilharmos sobre família e relacionamento, casamento e relacionamento. Pedimos-te a tua bênção para o teu povo, a tua bênção para a cidade do Rio de Janeiro, para o nosso estado, para a nossa nação. Obrigado pela vida de cada um dos debatedores que aqui estivemos. Obrigado pela existência da 93, pela vida do JR, pelo testemunho de vida que ele é, pelo testemunho de vida que a pastora Flor de Lis é. Abençoa sua filha e todos os filhos. Abençoa-a como mãe e todas as mães. Abençoa-nos, ó Deus, como família e como igreja. Que a tua graça continue sobre nós e que a nossa vida seja para o louvor da tua glória aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.